de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Nosso boa noite a todos que estão participando conosco do chat, sintam-se abraçados. Vamos à pergunta de Eli Sábio, Luiz Eli Sábio. Ele pergunta: qual a relação entre Oriente e Ocidente relativa ao intercâmbio de encarnações? Isto é frequente? Veja bem, o mundo primitivo começou no Oriente, onde hoje, na verdade, é Bagdá, por aquele local. Ali existiram os sumérios, a primeira raça que escreveu nas pedras, no registro cuneiforme, a visualização dos seres primitivos que desciam dos céus. E eles, naturalmente, mostravam nas suas pedras, com o escrito cuneiforme, os diversos tipos de seres, se observarem bem os registros cuneiformes, dos seres de então, que eram os anjos decaídos do céu. Haviam formatos de seres gigantes, que eram humanoides de 3, 4, 5, 6 metros, como haviam figuras de seres como se fossem pássaros, apresentando guisas e morfologia, inclusive, de pássaros, de répteis, onde existem, morfologicamente, a gente sabe, constelações morfologicamente diferentes das nossas, em que os seres têm formatos de répteis, né? Tem formatos que para nós seria bizarro, para eles bizarro é a nossa civilização. Então, amor, isso vem mostrar uma coisa muito importante no aprendizado da vida universal. Jamais nós podemos medir uma criatura pelo seu aspecto exterior. Nós só podemos medir alguém pelo que está dentro do seu interior. E o que está dentro do seu interior se reflete por ações. Aquele que pratica o bem é um espírito bom. Aquele que não pratica o bem, infelizmente, ainda é um espírito voltado ao mal. Então, isso é muito claro. Isto mostra para nós lições extraordinárias. Quando alguém viu Jesus, vamos citar o primeiro impacto, viu um filho de um carpinteiro. Não foi capaz de notar que ali estaria a maior autoridade espiritual da Terra. Estaria o Filho indicado pelo Pai. Estaria um Cristo de Deus. Ninguém poderia perceber a sumidade do conhecimento desta criatura. E ninguém poderia perceber que ele era tão grandioso que seria governador da própria Terra. E ninguém compreenderia, porque ele falou por parábolas, quando ele anunciou um novo reino. Para criaturas que combatiam e não se aceitavam, como de fato até hoje a sociedade vive sem se aceitar, porque vive em guerras fratricidas, em combates a toda hora de poderes, de castas, não é isso que acontece? No mundo, inclusive, de hoje. Pois bem, Jesus sabia disto e veio de uma forma prudente anunciar a boa nova. E para mostrar que aquilo que ele dizia tinha sentido, ele buscou o amado discípulo João Evangelista, reencarnação de Kardec mais tarde e de Chico Xavier, para escrever, como esse profeta Daniel, também no Mani Tessel Fares, na festa do neto de Nabucodonosor, o Apocalipse. E deixou claro esse ciclo, até que a criatura pudesse despertar para olhar o universo de uma forma mais clara, teria o início, teria o meio, teria o seu fim. E agora vivemos o fim. Mas o que nós queremos dizer é que em tudo isto, a misericórdia divina nos deixa, assim, muitas ilustrações. Ela nos deixa a confiança, por exemplo, de que se aqueles seres do Oriente
escreveram os primeiros sinais da manifestação cósmica. E se, evidentemente, no Oriente, Jesus veio palmilhar em Getsemane, no Tiberíades, foi lá que a semente inicial do cristianismo foi lançada. E que mais tarde haveria de se espalhar por todos os continentes além do asiático, pela Europa, para somente mais tarde chegar nas Américas. E no tempo certo, no Ocidente, e especialmente na Terra do Cruzeiro. E só mesmo a partir de 1500 haveria de se fincar a bandeira da caridade e o início da civilização de um novo porvir, que é os espíritos envelhecidos que aqui se encontram na terra de Santa Cruz e que têm tudo para progredir, têm tudo para se candidatar ao mundo de regeneração. Então, o Oriente, naquele crepúsculo fantástico do Oriente, eu queria pedir a vocês que parassem momentaneamente, colocassem a mão na fronte, fechassem os olhos, imaginassem o crepúsculo no Oriente Médio. Se vocês fizerem isto, vocês vão sentir as palmeiras e no final da tarde, com o vento aquecido já começando a esfriar, dançavam naquele crepúsculo alaranjado. Crepúsculo inesquecível aos nossos envelhecidos espíritos, que lá estivemos tantas vezes, pelo que ele representou, que luz nos nossos caminhos. O Oriente, portanto, semeou e fez com que essa semente germinasse em todos os campos. Ela veio do Oriente para o Ocidente. E assim ocorrerá no final do tempo, na hora em que o céu vai silenciar. Eles haverão de vir do Oriente para o Ocidente. Pode parecer, e de fato é uma mensagem simbólica, quer dizer que quando os espíritos anciões da sétima esfera responsável pelas diretrizes planetárias descerem com o Senhor governador do orbe terrestre, nos últimos instantes pós a dor e pós a ceifa, e retirarão os espíritos maus para mundos como Quirons e outros similares, e permitirá aos espíritos do bem sindrarem os novos mares do mundo de regeneração. Quando ocorrer esse desfecho, e que o céu passar pelo silêncio das últimas ocorrências, ele haverá de vir no símbolo do espectro visível, que é o arco-íris, com todas as cores do espectro visível, porque a luz branca é o componente de todas as cores, nos seus diversos comprimentos de onda, a luz se fará. E os espíritos jubilosos que aceitaram o desafio com Jesus e sofreram as agressões das trevas, em nome do Mestre, e como outrora, relembrando os mártires do cristianismo redivivo, devorado por feras ou queimado nas praças romanas. Aqui foram vilipendiados, caluniados, ofendidos, ridicularizados pelas suas mensagens extraordinárias, sendo chamada pelos maus de fantasiosas. Porque quando se fala nessa elevação dos mundos, quando se fala no universo,
para os seres cuja ignorância predomina, é fantasia. Como é que eu vou falar com um ser cujos limites de sua ignorância não consegue atravessar as fronteiras do seu jardim? Como é que eu vou falar sobre universos onde existem uma botânica extraordinária, onde plantas inimagináveis, trabalhadas por agrônomos celestiais, embelezam mundos vivificantes, ditosos e celestiais? Como é que eu vou falar sobre cientistas siderais que simplesmente transformam aquilo que nós temos como conceito, como uma curvatura da luz, e mostram muitas outras coisas que não conhecemos, como a antimatéria, com um antipróton, um antielétron, e com uma quântica extraordinária, e vários mundos, modificando conceitos, elevando potências, alterações de estruturas completamente diferenciadas, em estruturas genéticas, morfológicas, químicas. Lavoisier, quando disse na Terra, no seu pronunciamento fantástico, em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, quis dizer que o mundo será transformável sempre. A água que bebemos, que é hoje 2 moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio, quando se modifica nos seus elementos atômicos e pode ser transformada em H2O2, que é água oxigenada, que é cáustica, é transformada no mundo espiritual em H23O12, que você nem sabe o que significa essa molécula, que é dado nos hospitais espirituais, alterando a sua estrutura atômica, e se transforma em medicamentos extraordinários para curar naqueles seres que ainda sentem o impacto da matéria, porque são seres ainda cuja densidade de pele espiritual tratados em hospitais com água que aparentemente é límpida, mas se ali tem medicamentos para o sistema cardiovascular, para o sistema endocrinológico, para o sistema gonodal hipofisário, por todos aqueles sistemas que ainda trazem os rudimentares princípios, ainda que não foram esquecidos das criaturas que ainda não voaram na direção do mundo maior. Pois aí, meu irmão, tudo tem um nascedouro. O Oriente é o nascedouro das nossas inspirações através de Jesus. É o nascedouro, naturalmente, das grandes modificações que surgiram como o início das repúblicas, como o início dos pródromos da justiça, como o início das artes, da poesia, da literatura, de Virgílio, de Ovídio. Enfim, o Oriente bafeja o Ocidente. E podem ter certeza que nos últimos momentos, o Oriente virá dele aquilo que nós vamos receber no Ocidente. Num mundo transformado, alterado, um mundo de ocorrências que mostrará uma nova faceta da Terra para um novo ser. Porém, o símbolo não pode ser esquecido. E nós, por exemplo, mesmo que um dia nos distanciemos da Terra, como muitos de nós já viveram em outros mundos e aqui voltaram nesses momentos decisivos, nunca nos esquecemos daquele que foi o mestre de nossas vidas. Jamais poderemos esquecer Jesus. Mesmo que cresçamos evolutivamente e progridamos nos mundos mais evoluídos, nos lembraremos daquele que mostrou para nós o caminho da vida. Foi o iniciante, foi o oriente das nossas vidas, para transformar no ocidente das nossas realizações o propósito de um mundo melhor. Então, creiam, ouçam com os ouvidos o que está sendo dito aos vossos espíritos. É de uma importância extraordinária. O que vocês estão ouvindo nesta simples segunda-feira, num programa aparentemente construtivo da TV Chico Xavier, se vocês pararem para refletir, se vocês dissecarem o que é dito às vezes em expressões muito simples, é de um conteúdo espiritual fantástico, porque ela encerra experiências milenares, experiências de espíritos até que já partiram e que deixaram a sua contribuição. É inesquecível para todos nós essa passagem do mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Porque quando mais adiante, crescidos espiritualmente, estivermos na angelitude,
haveremos de pedir permissão ao Senhor para ir de encontro aos mundos primitivos e de provas e expiações como o nosso, para relembrar, para agradecer, para dizer que será inesquecível aqueles Cristos amorosos como o Mestre Jesus, que desceram do patamar angelical para singrar nos endurecidos mundos da dor a mensagem esclarecedora e jubilosa do amor. Diz o espírito de Eurípides Barçanufo, está presente entre nós. Glorificado seja aquele que nos mostrou no caminho da dor a recuperação de nossas almas sofridas e angustiadas. Bendito sejas tu, ó Cristo amado, que desceja do pedestal glorificado para ensinar aos seres rastejantes como nós o portal da luz e o portal da esperança. Vejam que é a mediunidade. Quando se pretende fazer o bem, misturam-se encarnados e desencarnados, numa compilação de dados fantástica. Porque, como diz o irmão Bezerra de Menezes, ninguém é autor de nada. A autoria é divina. Nós apenas repetimos os sons provenientes de espíritos iluminados. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,